Boa noite, irmãs, irmãos, amigos, visitantes. Nós saudamos em nome da igreja todos os que estão aqui conosco e agradecemos ao Senhor por podermos reunir, não é? Podemos estar reunidos com todas as limitações, mas estamos aqui para poder adorar o Senhor. Isso é um privilégio, ainda é um grande privilégio. Irmãos, nós vamos continuar nosso estudo da Carta aos Romanos, 51ª parte, e adentramos já ao capítulo 14. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos 14, vamos ler o trecho de 1 a 12. Romanos capítulo 14, de 1 a 12. Vamos lá? Acolhei ao que é débil na fé, não, porém, para discutir opiniões. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Quem come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. E quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Até aqui a leitura da palavra, vamos orar ao Senhor pedindo sabedoria, direção, aprendizado no Espírito Santo, não através da sabedoria humana, não é? Pai, diante de um trecho que realmente nos desafia das Escrituras, um trecho importantíssimo, que tu destes a teu apóstolo, a teu servo Paulo, para nos ensinar e nos instruir, e chega até nós nessa noite. Nós te pedimos que o mesmo Espírito que inspirou Paulo, que esteja sobre cada um de nós, mostrando as lições inclusas nesse trecho da tua palavra. Senhor, que o Mestre Espírito Santo contribua conosco nessa noite, pois sem Ele nada sabemos, nada podemos, nada discernimos. Portanto, Pai, pedimos que o Teu Espírito Santo nos conduza nessa noite, porque só Ele é o nosso verdadeiro Mestre. Ajuda-nos, Senhor, pois sem Ti nada podemos. Guarda nossas mentes e corações de qualquer outra distração, para que possamos nos debruçar diante da Tua palavra e entendermos a importância dessa passagem. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Pai. Amém. Irmãos, aqui nós entramos num trecho bastante prático, né, da vida da igreja de Roma, e que é bastante, eu digo muito, também relevante para os nossos dias, né? Bastante importante também para nós, especialmente nesses últimos tempos, né?
E aqui nós vamos estudar sobre o prisma do comportamento cristão em público, comportamento no seio da igreja, ou na comunidade, na comunhão dos santos, ou em público de outra forma também. De qualquer maneira, como o cristão se comporta. Mais uma vez, Paulo vai nos dar instruções contra isso. O que nós já vimos até aqui? Um breve resumo da carta aos Romanos. Paulo, então, já expôs em detalhes, nos 11 primeiros capítulos, não é? A sua teologia complexa, a teologia complexa da salvação pela fé somente. Na verdade, a teologia correta, teologia bíblica, não é? Paulo expõe como a salvação ocorre somente pela fé. E ele passou, a partir do capítulo 12, aquilo que nós chamamos de parte prática da carta, mostrando como um cristão então deve andar conforme a doutrina que ele aprendeu até o capítulo 11 de Romanos. Né? Tudo que Paulo fez um resumo de toda a obra e a pessoa de Jesus e a aplicação sobre a humanidade, sobre os judeus e gentios salvos. Não é? Como eles chegaram a essa salvação, e agora Paulo fala, então, vivam dessa forma, a partir do capítulo 12. Nós vimos também, e Paulo passa a partir do capítulo 12 a mostrar a necessidade dos eleitos de viverem uma vida transformada. Nenhum eleito que verdadeiramente se converteu a Cristo, ou seja, um verdadeiro eleito, né? Não existe falso eleito, né? Ou eleito ou não é. Então o eleito, ele vive de forma diferente da forma que ele vivia antes de conhecer o Evangelho. Por isso que ele fala, capítulo 12, ele mostra que há uma transformação, já que vocês são do Senhor, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele começa a dizer que essa transformação também implica em prática, em atitudes vividas, né? A partir do capítulo 12. O foco, então, é uma vida de obediência aos princípios de Deus. O crente, apesar de ser salvo pela graça, independente de qualquer obra da lei, não é isso que salva, ele é salvo pela graça, mas a partir da salvação, Paulo então mostra que Cristo exige que seu povo viva de maneira santa e irrepreensível. O que seria isso? O povo de Deus não é um povo sem lei, é um povo que tem regras e normas de vida, uma vida santa, diferente, transformada. Então ele vai falar sobre isso. E tudo isso para a glória de Deus. E vive também um amor prático pelo próximo. A vida do crente, em primeiro lugar, é para a glória de Deus agora, e depois também em relação ao próximo, aos seus irmãos, até mesmo seus inimigos. Ele expõe ali a necessidade de obediência às autoridades, e independentemente de quem quer que seja, a vida do crente deve ser uma vida de amor, porque esse amor é o cumprimento da lei. E ele diz ali no final do capítulo 13, que o cumprimento da lei é o amor. Mas ele faz um apêndice no final do capítulo 13, e parece que ele muda um pouquinho de assunto para mostrar, como que ele se quisesse despertar a igreja para um despertamento, né? Ele mostra, já que vocês compreendem todas essas coisas, versículo 11 do capítulo 13, ele diz, vós que conheceis o tempo, já é hora de despertardes. O que nós vimos aqui? Nós vimos que conhecer, como crente, você tem a obrigação de conhecer o tempo, conhecer o mundo, você tem uma cosmovisão cristã agora. Isso te dá discernimento do momento que você está passando, do que acontece ao seu redor, para você saber separar e viver uma vida santa. E já que você sabe disso, desperte, viva como filho do dia, ele diz, e não como aquele que continua vivendo nas trevas. Então ele faz esse apelo. Por quê? Porque o dia do Senhor está próximo. Ele diz que o dia do Senhor está chegando, porque vai alta a noite e o dia já está raiando. Lembram-se que nós falamos? Agora o crente vive na madrugada, e nessa madrugada já está chegando o sol da justiça, que é Cristo que está voltando, né? Então ele mostra sobre a necessidade de vigilância, de vestir a armadura da luz, né? Não viver mais no pecado, mas revestir-se de Cristo e nada dispor a carne no tocante às suas concupiscências. E assim ele encerra o capítulo 13. Então, depois que ele fez esse apêndice, agora Paulo retorna, mais uma vez, ao amor prático. E ele vai falar agora sobre o convívio, no que a gente conhece pelo nome de comunhão dos santos.
Ou koinonia, como era no caso, em grego, a koinonia, a necessidade. Por que Paulo fala sobre a necessidade desse convívio pacífico, harmonioso entre os crentes? Porque é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus é revelada. Nós aprendemos isso hoje de manhã, pudemos rever, não é? É pela igreja que eu conheço a plenitude do amor de Cristo, lá em Efésios capítulo 3, você confere, não é? Ele mostra que é através da igreja. Eu sozinho não consigo compreender plenamente a plenitude de Deus, a revelação plena de Deus. Eu preciso do corpo. E no mesmo capítulo 3 de Efésios, Paulo, mesmo Paulo que escreve para nós nessa noite, ele reafirma uma oração que ele faz e diz: é com todos os santos que nós compreendemos a altura, a profundidade, a largura e toda a imensidão, as dimensões do amor de Cristo. Sozinho eu não consigo. E então implica que a nossa comunhão tem que ser pacífica, e nada pode atrapalhar a comunhão, porque a minha comunhão com os meus irmãos, no corpo de Cristo, é o que me traz edificação. Então eu não posso ter contendas dentro da igreja, eu não posso ter barreiras uns com os outros. E exatamente o que estava acontecendo entre eles lá em Roma. Havia algum problema entre eles, a koinonia estava comprometida. Porque nós vamos estudar nessa noite. O que acontecia? Muitos naquela igreja de Roma eram judeus que se converteram do judaísmo para o cristianismo, mas trouxeram uma bagagem de conhecimento do judaísmo, tipo, pode comer, não pode comer, pode fazer, não pode fazer, pode vestir, não pode vestir, guarda dia, guarda sábado, guarda isso, guarda aquilo. Trouxeram uma bagagem de religiosidade, né? E ainda queriam aplicar aquilo dentro da vida da igreja. Por outro lado, gentios se converteram também ao cristianismo, e agora vivendo junto com os judeus, pensa na confusão, né? Eles vieram sem nenhum desses problemas, né? Eles chegaram na igreja, não tinha problema nenhum em guardar dia, não tinha problema nenhum em comer ou não comer, de festas, de balinha de Cosme e Damião, eles não tinham problema nenhum com isso, né? Então eles não tinham esse tipo de coisa. Mas em conflito com os judeus, extremamente conservadores, por assim dizer, criteriosos, melhor, não é? Havia então um desconforto na comunhão. A comunhão estava prejudicada, quem sabe muitas panelinhas se formaram, e isso não estava fazendo bem, porque a edificação estava comprometida, e Paulo levanta esse ponto porque é importante. Tudo que está na palavra de Deus é importante. E aqui nós vemos a koinonia como algo importante, a comunhão dos santos. Comunhão dos santos não quero dizer somente aquele dia especial que a gente junta panelas para comer todo mundo junto, né? Ou fazer um churrasco, a igreja todo mundo junto. Isso é bom também. E isso era prática naquele tempo. Quando se falava em koinonia, ou comunhão dos santos, tinha um dia especial para isso. As igrejas cristãs do primeiro século praticavam isso, periodicamente. Lembra o capítulo 2 de Atos? Quando mostra ali que a comunhão dos santos era também presente. 4 aspectos da vida da igreja, né? Vocês se lembram? Era perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Assim era a vida da igreja. E diz que eles estavam constantemente juntos, comendo juntos, bebendo juntos, se alegrando juntos, estudando juntos, se edificando. É uma prática normal e é boa. A gente precisa aprender com essa igreja. Mas Paulo está levantando aqui o problema. A falta de harmonia e a falta de paz, comprometendo essa comunhão. Então ele vai ensinar agora, até o capítulo 15, versículo 13, ele vai ensinar várias coisas. Nós não vamos chegar até o fim desse trecho, que fala especificamente sobre esse problema, de uma comunhão comprometida. Nós vamos começar a estudar ele hoje. Vamos ver somente de 1 a 12 do capítulo 14. Né? Mas Paulo então vai dizer que a igreja tem uma liberdade especial. A liberdade da igreja que somente Cristo poderia conceder a ela. Qual era essa liberdade? Eu elenquei 3 aspectos da liberdade cristã. Primeiro aspecto, a liberdade do poder do pecado. O crente, Paulo já havia dito isso antes, não agora no capítulo 14, mas ele já havia dito isso, principalmente no capítulo 6 de Romanos, que nós somos livres do poder do pecado. Então nós somos livres
do que é imoral. Primeira liberdade do crente é que ele já está livre do pecado, ou seja, ele está livre de viver uma vida imoral. Como os ímpios não têm esse poder. Por que que o crente tem esse poder? Porque nós temos agora o Espírito Santo em nós, que nos capacita a não nos sujeitarmos mais aos desejos da carne, aos apelos do mundo e às astutas ciladas do diabo. O crente hoje tem poder. Então o crente não pode dizer, eu pequei por causa da vizinha que anda quase nua, lá, vizinha da minha casa. Não. Ou por causa de um apelo pornográfico. Não, você pecou porque você pecou mesmo, você desobedeceu à lei de Deus, sendo capaz de evitar isso. Então, primeira liberdade do crente é a liberdade do poder do pecado, ou do que é imoral. Segunda liberdade do crente é a liberdade para obedecer, vinculada com essa primeira liberdade de não praticar a imoralidade ou o pecado, vem também a liberdade de praticar a justiça de Deus, de ser santo, de viver agora a lei de Deus, de poder praticar. O Espírito Santo nos dá graça, tanto de rejeitar ao pecado, como de poder viver uma vida santa e irrepreensível. Isso implica que nós nunca pecaremos? Não, mas imediatamente, se nós pecarmos, o crente se arrepende, pede perdão e volta para Deus. Essa é a vida do cristão. Então nós já aprendemos em Romanos que nós somos livres para vivermos, então, se a primeira, somos livres do que é imoral, agora nós somos livres para obedecer ou para vivermos uma vida moral. Nós somos capazes de viver, aliás, é uma exigência do nosso Pai que é santo. Qual é a exigência do nosso Pai que é santo? Que nós sejamos santos como Ele é santo. Implica em uma vida moral. Primeiro aspecto, liberdade da imoralidade. Segundo aspecto, liberdade para ser moral. Nós somos seres morais. Significa que nós temos leis a serem obedecidas. Que nós agora podemos andar na luz. Não é? Que nós podemos vestir a armadura da luz. Como ele diz ali no capítulo 13, versículo 8. Né? E ele diz que essa liberdade, ele diz 13:8, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então nós temos capacidade de amar o próximo e, por conseguinte, cumprir a lei. E isso Deus exige dos seus filhos. Terceira liberdade. A primeira é da imoralidade. A segunda é para praticar a moralidade. A terceira é a liberdade para amar. Ou seja, nós somos livres até das coisas amorais. O que é uma coisa amoral? É algo que não é nem imoral ou pecaminoso, que nós não devemos praticar. Também não é uma coisa moral, que nós somos obrigados a praticar, por sermos santos. Mas aquilo amoral é alguma coisa que é neutra, nem imoral e nem moral. Não é pecado, mas você tem a liberdade do amor. O que significa? Você pode praticar em algumas circunstâncias, em outras não. Você praticando ou não praticando, não implica na tua salvação. Você praticando ou não praticando, isso não compromete teu relacionamento com Deus. Você vai, com sabedoria, você vai praticar aquilo em algumas circunstâncias que não afeta o teu irmão. Em outras circunstâncias que pode afetar alguma pessoa, você deixa de fazer aquilo. E isso não te compromete o teu relacionamento com Deus. Isso é viver uma vida livre para praticar ou não aquilo que é amoral. Entenderam? Um exemplo. Você sabe que você tem liberdade hoje para beber algum tipo de bebida alcoólica. A Bíblia não te proíbe de beber a bebida alcoólica. O pecado é a embriaguez. Mas, se por algum motivo a tua consciência te mostra que por estar em companhia, por isso que nós estamos falando da koinonia, nós estamos em comunhão, e aquilo pode comprometer um outro irmão que ainda não compreende como você tem a liberdade de não fazer aquilo, por amor ao irmão.
Ah, você vai ganhar pontos mais diante de Deus? Não, isso não implica no teu compromisso com Deus, no teu relacionamento com Deus, mas compromete o irmão. Então, por amor ao outro, você abre mão. É isso que Paulo vai explicar agora. É pecado? Não é pecado? Não é questão disso. A questão agora é amor. Então você agora é livre para fazer aquilo que convém ou não convém. Lembra-se que Paulo ensina aos Coríntios, não é? Todas as coisas me são lícitas, porém nem tudo convém. E eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, não é? Então você não é obrigado a fazer uma coisa porque você gosta muito. Se um dia eu souber que algum de vocês se escandaliza de ver eu bebendo tanta Coca-Cola, eu vou, por amor aos irmãos, deixar de beber um pouco de Coca. Vai ser difícil para mim, eu sei, mas por amor eu vou ter que aprender a abrir mão, não é? E assim é viver uma vida livre daquilo que é amoral. Bom, partindo mais para frente, algumas considerações iniciais. 20 minutos já foram. Consideração inicial aqui que nós temos, por exemplo, Paulo afirma que há dois grupos de crentes legítimos dentro da igreja de Roma. Ele afirma que há dois grupos. Agora, aqui não está dizendo que é um grupo salvo, outro grupo não salvo. Não, os dois são salvos, são irmãos. Capítulo 15, 1, olha, acompanha comigo, capítulo 15, versículo 1, ele se coloca dentro de um dos grupos. Qual é o grupo que ele se coloca? Ele diz aqui, ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos. Então ele mostra que há dois tipos de irmãos dentro daquela igreja, como há em qualquer igreja, os fortes e os fracos. O que significa fortes? Os fortes não é porque eles são salvos e eles são fortes e são melhores do que os outros. Não. Fortes aqui, talvez a nossa tradução da palavra, compromete um pouco a nossa compreensão. Mas quer dizer, fortes é que eles têm uma fé madura. Eles têm uma fé e uma consciência firme sobre a liberdade cristã que eles receberam de Cristo. Sobre a liberdade de fazer ou não algumas coisas amorais. Ele tem essa fé madura, já está resolvido no coração dele, entre ele e Deus, que existem coisas que não comprometem o relacionamento dele com Deus. E isso Paulo chama de um crente maduro ou forte, que eles sabem separar o que é santo e o que é profano. Veja bem, ele não tem a liberdade agora para voltar à prática do pecado. Não, não é isso que Paulo está falando. Mas ele tem a liberdade de fazer algumas coisas ou não, pelo bem do outro. Então ele tem, digamos assim, essa força, não é? Para poder separar as coisas e poder conviver bem com aquilo. Está resolvido isso no coração dele, na consciência dele. Os fracos, que seriam os fracos? Também crentes legítimos, com certeza, porém Paulo chama de débeis, né? No versículo 14, versículo 1, capítulo 14, versículo 1, ele chama de acolhei ao que é débil, né? O que é débil? É o fraco. O que significa fraco? É o que tem uma fé ainda imatura, uma fé que está em desenvolvimento, ela é crescente, o termo ali sugere até que ela é uma fé enferma, como se fosse uma fé meia doentinha, que precisa ser resolvida. Alguns pontos precisam ser tratados, para que aquela pessoa amadureça. Agora, quem faz isso, a palavra de Deus diz que é Deus, no tempo de Deus. Então, esse crente fraco ou débil, ele tem uma consciência ainda hipersensível, dodói, um pouco hipersensível, vamos usar um termo mais correto, não, que não deprecia, não é? Mas seria uma consciência ainda hipersensível, muito sensível, não é? E criteriosa em extremo. Extremamente criteriosa a consciência de alguns irmãos. Mas Paulo coloca todos no mesmo lugar diante de Deus. Todos são crentes, todos são salvos. Muito bem, fazendo essa colocação inicial, vamos ao versículo 1. E Paulo já começa dando uma ordem aqui. Versículo 1, Paulo diz assim, acolhei ao que é débil na fé. Mas, não, para discutir opiniões. Paulo está dando uma ordem, já começa de sola. Paulo diz para a igreja, acolham-se mutuamente, não é? A ordem de Paulo
já começa aqui, acolher. O que significa o termo acolher? É ter a iniciativa de receber para si mesmo alguém. É de estar perto de alguém. É de desconstruir barreiras, ou destruir barreiras, e construir pontes de amizade, de relacionamento. Acolher significa mesmo aproximar-se do outro. Então, é como se ele estivesse dizendo, né, para alguns dos irmãos: acolham os seus irmãos. Não tenham diferença nenhuma entre vocês. Né? E ele diz, então, o termo que ele usa, acolher, é o mesmo termo que Paulo usa lá na carta de Filemão. Vocês lembram a carta de Filemão? Vocês conhecem, não é? A carta de Filemão. O que é que aconteceu com a história de Filemão? Ele tinha um servo que fugiu dele, e nós não sabemos direito, provavelmente pode ter roubado o seu patrão Filemão, e esse servo chamado Onésimo, ele foi embora e chega em Roma, ele encontra-se com o apóstolo Paulo, Paulo prega o evangelho para ele e ele se converte. E Paulo então fala: para onde você vai? Ele fala: vou voltar para casa. Então Paulo manda uma carta através do próprio Onésimo para Filemão. Uma carta para que ele entregasse ao seu patrão, e Paulo diz assim, nessa carta ele escreve: Filemão, receba Onésimo como irmão. E ele diz mais, versículo 17 da carta a Filemão, Paulo diz assim: acolha, o mesmo termo aqui, acolha como se Onésimo fosse eu mesmo. Receba Onésimo como se você estivesse me recebendo, Filemão. Por favor. Então esse é o termo acolher. Já não ter mais nenhuma diferença entre eles. Nenhuma barreira entre eles. Nenhuma raiz de amargura entre eles. Então é esse o termo aqui, acolher. O objetivo de Paulo então era que eles, a igreja de Roma, estivessem juntos. Mas para ter comunhão que edifica, juntos, não para ficar debatendo, isso pode, isso não pode, isso faz, isso não faz, isso é bom, isso não é bom. Não, olha para a Bíblia, estuda e busque aquilo que edifica. Não fiquem debatendo o que é certo e o que é errado fora das Escrituras. Vejam o que os judeus faziam na época, um pouco antes de Jesus. Chegou ao cúmulo, já tinham muitas leis que Deus havia dado lá no Velho Testamento para Moisés, e chega ao ponto de eles desenvolverem um compêndio, né, de leis, uma coleção de leis, que chegou a mais de 600 leis derivadas lá do Decálogo. Então, aquilo era pesado para os irmãos praticarem. E Paulo diz agora que não discutam essas coisas, que são irrelevantes. Então, as opiniões, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Quando Paulo cita o termo opiniões aqui, é coisa que é extra-bíblica. Opiniões é opinião humana. Opinião humana não estão totalmente fora das exigências divinas. Opinião que eu tenho a respeito de uma coisa não pode interferir na fé do meu irmão. E Paulo diz: parem de discutir isso, que tolice de vocês. Parem com isso. Primeira coisa que Paulo fala. E agora ele vai explicar o que estava trazendo essa discussão entre eles. O problema da divisão. Primeira controvérsia que estava acontecendo na igreja de Roma. A questão dietética. A dieta dos religiosos e a dieta dos pagãos. Então, primeira controvérsia era sobre a comida deles. Paulo diz, versículos 2 a 4, ele mostra o problema da comida. Um grupo, dizia-se fortes, que Paulo chama de fortes aqui, que criam que podiam comer de tudo. E estavam desprezando os que não comiam. Vejam o que ele diz aqui, versículo 2. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil come legumes. Agora o versículo 3. Quem come, ou seja, aquele que se acha forte para comer, quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come. Então Paulo está mostrando nesses versículos aqui, o primeiro ponto, primeira controvérsia, sobre a comida. Já que existe um grupo que é forte e crê que tudo pode comer, o outro grupo, que ele chama de débil ou fraco,
que crê que não pode comer algumas coisas, e eles dizem aqui que esse grupo comia só legumes, provavelmente estavam olhando para Daniel, não é? E trouxeram, aqui Paulo não cita, mas a gente pode entender que talvez fossem muitos judeus convertidos ao cristianismo, mas que trouxeram como exemplo a vida de Daniel na parte de comida, não é? E eles comiam só legumes. Mas Paulo está dizendo assim, veja só, ele apresenta aqui a solução do problema. Ele diz que Deus acolheu tanto um como o outro, o finzinho do versículo 3, porque Deus o acolheu, não é? Ele diz que Deus acolheu. Versículo 4, quem és tu que julgas o servo alheio? Ele está falando assim, para ambos os grupos. Por que você está julgando o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai. Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. E Paulo está dizendo, em primeiro lugar, Deus o acolheu. Por isso ele fala então, para o versículo 1, acolham-se. Se Deus acolheu tanto o fraco como o forte, quem é você para não acolher? Quem é você, meu irmão, para não receber o irmão que veste tal roupa, o irmão que não veste tal roupa? Quem é você para não acolher o irmão que come tal coisa, o irmão que não come tal coisa? Quem é você? Ele mostra aqui que Deus é o Senhor. E por isso nós devemos nos acolher mutuamente. Agora, existiam dois problemas aqui. Paulo diz, versículo 3, voltando um pouquinho. O que come, não despreze o que não come. Qual era o pecado dos fortes, que se achavam, eu posso comer de tudo? Eles olhavam para os fracos, entre aspas, que não comiam algumas comidas, não bebiam algumas bebidas, e falavam assim, aquele lá é fracote, olha só, que religioso, que legalista. Ele não bebe como eu bebo. Ele não come o que eu como. Mas, olha, esse aí, acho que nem crente é. Eu desprezo esse aí. Desprezava. Mas, em contrapartida, veja o pecado dos fracos, Versículo 3, ainda no metade do versículo 3. E o que não come, não julgue o que come. E então, os fracos olhavam para aqueles que comiam, que bebiam, que faziam determinadas coisas, e falavam assim, será que esse camarada é crente? Olha só, ele está comendo carne de porco. E aí? Será que ele se converteu mesmo? Então, Paulo está dizendo, por que você está julgando? Então, um grupo desprezava o outro, os fortes desprezavam os fracos, e os fracos julgavam os fortes, condenavam, Quem diz que esse camarada é crente? Irmãos, uma vez eu vi uma história que hoje eu vejo que é de espantar. Uma irmã, em determinado tempo, ela, passando por uma rua, encontrou com outra irmã, e as duas se encontraram, e uma das irmãs estava vestindo uma bermuda, e a outra irmã estava vestindo uma roupa um pouco mais comprida, um pouco mais diferenciada, religiosa, por assim dizer. O que aconteceu? Essa irmã que estava de bermuda, chegando perto da outra, disse, irmã, que bom te encontrar, E ela falou assim, como assim, irmã? Eu também me converti ao Senhor Jesus, sabendo que a outra era crente. E ela falou assim, aí aquela outra que estava com o vestido um pouco mais comprido, ela chegou na outra, na de bermuda, e disse assim, você se converteu? Deixa eu fazer uma pergunta para você. A de vestido longo perguntou para a outra que estava de bermuda. Se Jesus voltasse hoje, quem você acha que ele levaria? Eu ou você? Você acha que ele levaria você com essa bermudinha? Irmãos, Deus não está preocupado, é lógico, vou voltar. Não é questão de imoralidade, veja bem, ela não estava seminua, não é? Ela estava com uma roupa normal, mas ela foi julgada pela outra, que nós chamamos de fraca, porque ela estava condenando a outra. Percebem a situação? Então isso é o que Paulo está querendo combater aqui. Porque o orgulho da religiosidade, do legalismo, é um pecado tão grave quanto a qualquer outro pecado. E as pessoas às vezes não percebem. É um problema seríssimo o legalismo.
não é? Então, aqui nós vemos isso. E Paulo diz, não julgue o outro. Não é? Então, nesse primeiro ponto, Paulo está mostrando, se Deus acolheu, não despreze. Não é? Ninguém pode julgar os servos de Deus, que ele já acolheu, já recebeu, independentemente da dieta deles, falando aqui de comida. Não é? E nisso, então, nós aprendemos que a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. E se ele acolheu alguém, quem somos nós para não acolher também aquela pessoa? Quem sou eu para não acolher quem Deus acolheu e verteu o sangue do seu filho por aquela pessoa? Quem sou eu? Quem sou eu para desprezar ou para julgar? Então, esse é o primeiro ponto. Segunda controvérsia, a partir do versículo 5. Paulo diz, um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente ou em sua consciência. O que é que Paulo está ensinando? Agora a controvérsia é quanto a guardar dias e festas. Principalmente a gente tem aí o problema do sábado. Não é? E aqui ele diz que um grupo tinha iguais por iguais todos os dias. Não tinha problema quanto a guardar dias. Eles não traziam esse tipo de regra. O outro grupo guardava alguns dias. E especialmente o sábado. Ou celebravam algumas festas judaicas ainda. Não é? E então Paulo diz novamente, ele mostra a solução. Qual é a solução que ele mostra agora? Que guardando ou não dias especiais ou festas, façam com opinião bem definida em sua própria mente. O que ele quer dizer isso? Que vocês têm que ter uma boa consciência. Faça entre você e Deus. Ele diz no versículo 6, por exemplo, olha só, avançando um pouquinho mais. Quem distingue entre dia e dia, para o Senhor o faz. Quem come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E quem não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Qual é o critério aqui? Fazer para o Senhor. Não é fazer para mostrar para os outros, e nem para ficar julgando os outros. Você tem boa consciência que você vai guardar algum dia? Faça para o Senhor. Tenha consciência entre você e Deus. Tenha uma boa consciência entre você e Deus. Não ande pela fé do outro. E tenha essa boa consciência para com Deus. Esse é o critério que Paulo menciona aqui no versículo 6. Então vejam, agora ele está mostrando sobre esse guardar dias. Isso também não é questão primária de fé. Como a comida não é uma questão primária de fé, aqui também guardar dias, que era outro problema que a igreja de Roma estava enfrentando, também não era uma questão primária, basilar e necessária, obrigatória para uma fé legítima. Percebam, irmãos? Então, essas duas controvérsias, Paulo sana dessas duas maneiras. Primeiro, você não deve desprezar o outro e nem julgar o outro, porque Deus o acolheu. Segunda, se você tem boa consciência para guardar dias, ou para comer, ou não guardar dias, faça para o Senhor e deixa o outro. A fé dele é dele. A tua fé é tua. Isso ele vai explicar lá no capítulo 15, mais para frente. Ele vai mostrar que aquele que faz, sem ter consciência, boa consciência diante de Deus, alguma coisa, ele afeta a sua fé e com isso está pecando. Ele peca porque ele faz imitando o outro, sem saber o que está fazendo e sem ter consciência, boamente, daquilo que ele faz. E agora, a partir do versículo 7, Paulo vai trazer 3 argumentos para estabelecer aqui a sua lição de preservar a coinonia. O motivo, por que eles deveriam preservar a coinonia, e ele vai agora trazer a sua base. Primeiro argumento, está aqui no versículo 7 a 9. Primeiro argumento, por quê que vocês devem permanecer juntos e acolher uns aos outros? Porque nós não somos mais de nós mesmos.
Agora somos servos de Cristo. E ele fala, versículo 7, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Versículo 9. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Ele quer dizer que as exigências morais, que as exigências cerimoniais da lei, que as exigências civis, ou melhor, especialmente as exigências cerimoniais da lei de Moisés, da lei de Deus que veio através de Moisés, elas foram cumpridas em Cristo. Aquilo tudo era para apontar para a obra de Cristo. E quando Cristo veio, aquelas exigências cerimoniais terminaram. Cristo levou na cruz. Ali, como dizem Hebreus, o último sacrifício aconteceu. E já não resta mais, não há mais nenhum sacrifício. Você não precisa mais fazer penitência para ser aceito por Deus, não é? Por quê? Porque você já foi aceito. O que é que você vai focar agora? Eu não vou mais focar, eu preciso fazer para ser salvo. Eu preciso agir para ser salvo. Não, você já foi aceito. Uma vez aceito, agora você vai se preocupar como eu devo agradar o meu Senhor. E ele já ensinou isso no capítulo 13. Ame o próximo, e você cumpriu toda a lei. Toda a lei. Por amor. Então, agora ele está mostrando o primeiro argumento. Ele está reforçando o que ele disse no versículo 4. Quem és tu que julgas o servo de outro senhor? Você pensa que você é senhor do teu irmão? Você está julgando o servo de Cristo? Ele diz aqui, versículo 9, porque ele veio, Cristo, morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de vivos como de mortos. Tanto daqueles que podem enfraquecer por alguma coisa que ele possa fazer, como aquele que possa estar forte, não interessa, ele substitui aqui fortes e fracos por vivos e mortos, e não interessa se Cristo acolheu tanto os vivos como os mortos, que foram salvos, são de Cristo. Acabou. Então não julgue o teu irmão. Primeiro argumento, porque nós não somos mais de nós mesmos. O que isso implica também? Implica que eu tenho um Senhor para obedecer. Veja, você não está sem regra. Você não está livre, solto e leve. Como é que é? Livre, leve, solto, sei lá como é que fala. Para você fazer o que você quer. Não, você tem um Senhor a quem você vai prestar contas. Isso ele vai terminar dizendo isso. Então não é que você é crente, você tem a liberdade para fazer o que você quer. De jeito nenhum. De forma nenhuma. Você foi livre do pecado para ser escravo de Cristo. Então, isso implica, você tem um Senhor, a quem você tem que obedecer. Segundo argumento de Paulo, comecinho do versículo 10, ele diz assim, tu, porém, por que julgas teu quê? Irmão. Depois ele diz, e tu, volta para o outro, ele primeiro está falando para os fracos, né? Irmãos fracos na fé, por que julgas o teu irmão? Aí ele olha para os fortes e fala assim, e tu, fortes, por que desprezas o teu irmão? O que significa isso? Somos todos irmãos. Irmãos, nós somos filhos de um mesmo Pai. Quer você coma, não coma. Quer você vista, não vista. Quer você guarde dias ou não guarde dias. Somos todos irmãos. Porque isso não depende dessas coisas secundárias. Guardar dia. Comer carne de porco ou não comer carne de porco. Beber ou não beber. Não depende disso. Depende de quem escolheu. Quem foi que acolheu e escolheu? Deus. E como é que ele escolheu? Por sua graça. Por isso, não julgue o teu irmão e nem despreze o teu irmão. Então, o segundo argumento de Paulo, vocês são irmãos.
Como é que vocês vão manter a koinonia? Vocês têm um Senhor em primeiro lugar. Segundo lugar, vocês têm que manter a koinonia, vocês têm que manter a comunhão. Por quê? Porque vocês são irmãos. Irmão implica aqui essa fraternidade, é um convívio pacífico, irmãos. A igreja não pode ter partidarismo, a igreja não pode sofrer divisões, a igreja não pode ter panelas, embora, é lógico, existam grupos que às vezes têm mais facilidade de estar com pessoas que têm algum tipo de cultura semelhante, mas isso não implica que eu não posso, ou que os irmãos não possam amar e estar próximo e acolher a todos. Nós somos obrigados a conviver com todos. Por quê? Porque quem nos acolheu foi Deus. Porque a igreja não é tua nem minha. As regras quem determina é o Senhor da igreja. E Ele disse, amem-se uns aos outros. Acolham-se como eu acolhi vocês. Vocês não têm o direito de julgar nem de desprezar o teu irmão. Não quero, o pai diz, como se ele dissesse, eu não quero que a minha casa tenha divisão entre meus filhos. Imagine uma família em pé de guerra, onde alguns filhos estão em guerra com os outros filhos dentro da mesma casa. Como que subsiste essa casa? Não subsiste. A Bíblia diz que uma casa dividida não prospera. E não vai ser a casa de Deus, com certeza. Bom, terceiro argumento. A partir do versículo 10, segunda parte do versículo 10. Paulo diz, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Qual é o argumento de Paulo agora? É porque todos nós seremos julgados diante do tribunal de Deus. Mas olha o que ele diz a partir do versículo 11. Como está escrito. Agora ele vai mencionar Isaías 45, 23. Ele diz assim, por minha vida, diz o Senhor, é como se no texto original, de Isaías 45, 23, Isaías escreve, por minha própria vida, diz o Senhor. Ou seja, eu juro por mim mesmo, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Onde Paulo aplica esse mesmo trecho? Arriscam a dizer? Filipenses capítulo 2, versículo 10 e 11. Ele diz o seguinte, porque diante do Senhor, quem é o Senhor ali em Filipenses? Jesus, mostrando a divindade de Cristo, a quem o Deus Pai colocou nas mãos de Cristo a condição ou a tarefa de julgar. Ele será o juiz. Quem julgará vivos e mortos? Jesus Cristo. E então, diante dele, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele, Jesus Cristo, é Senhor. E tudo isso para a glória de Deus Pai. Então, Paulo está querendo dizer aqui que diante de Cristo, que morreu e ressuscitou para ser Senhor de vocês, que Ele está mostrando que vocês são irmãos, diante dele é que você... Agora perceba o versículo 12. Todo mundo comparecerá diante dele, né? Só que tem uma coisinha aqui no versículo 12. Ele diz assim, assim pois, cada um, presta atenção, cada um de nós dará contas do quê? De si mesmo. A Deus. É como se ele estivesse dizendo assim, por que você tanto olha para o outro? Olha para si mesmo. Julgue-se a si mesmo. Corrija-se a si mesmo. Para que tanto olhar para o outro? Se o outro come, não come. Se o outro guarda, não guarda dia. Se o outro veste, não veste. Faça você. Pensa numa coisa. Cada um será julgado diante de Deus. Presta atenção, Paulo está falando. Embora todos, veja a diferença aqui, todos comparecerão, versículo 10, finalzinho, né? Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Versículo 11 confirma isso. Olhando para as escrituras do passado, trazendo a profecia de Isaías, ele diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará Jesus Cristo. Não é? Mas agora ele fala, cada um vai ser julgado.
individualmente, independentemente do teu vizinho, irmão de mesma igreja, companheiro de caminhada. Independentemente do que ele fez ou não fez, ou deixou de fazer, você vai ser julgado pelo que você está fazendo. Então, terceiro argumento de Paulo, porque todos nós seremos julgados diante do tribunal de Deus, mas cada um dará contas de si mesmo a Deus, e não pelas atitudes dos outros. Então Paulo termina aqui, dizendo isso. Vejam as lições que nós aprendemos com Paulo. Primeira coisa, concluindo, o que acarreta uma fé débil? Eu queria mostrar para vocês o principal ponto que acarreta uma fé fraca. Qual é o ponto dos irmãos que ainda têm dificuldades com algumas coisas que Paulo chama aqui de fé débil? É uma falta de conhecimento mais profundo da obra redentora de Cristo, por sua graça. É uma falta de estudar as Escrituras e ler bons livros, livros que são fiéis às Escrituras, mostrando que Cristo aboliu as leis cerimoniais, as leis civis, ou o que nós chamamos atualmente de usos e costumes. Isso não implica mais em salvação. E aí nós vamos então ter a liberdade. Você tem a liberdade. São coisas amorais. Lembra o que eu falei? Isso não é questão de fé. Porque o irmão tomou uma cervejinha. Porque o irmão comeu carne de porco. Porque o irmão lá, ele trabalhou no sábado. E por aí vai. Coloque o que você quiser aí. São coisas que não implicam na fé legítima. Não implicam na fé legítima. Falta de estudo real, profundo, sério das Escrituras origina uma fé fraquinha, muito sensível, uma consciência fraca, ainda sujeita a estar magoado porque viu uma coisa muito errada na vida do outro e por isso eu não vou mais naquela igreja. E eu não quero mais essa comunhão. Por quê? Estude as Escrituras e veja qual é a base da fé legítima. O que Cristo exige do seu povo de fato e de verdade. E deixa o que Paulo chama aqui de opiniões humanas. Opiniões de religiões, infelizmente. Opiniões de doutrinas fracas, não bíblicas, que inserem coisas nas cabeças de irmãos que querem seriedade com Deus, mas que infelizmente estão carregando fardos. E esses líderes que ensinam essas coisas são semelhantes àqueles que Jesus, lá nos evangelhos, ele fala assim, esses fariseus estão impondo fardos pesados aos seus discípulos e nem eles praticam isso. E Jesus chama esses líderes de hipócritas. Porque esses fardos não levam a nada, a não ser um sofrimento para cumprir, para ser aceito por Deus, quando eles já foram aceitos por Deus. E precisa ser liberto disso, precisa ter uma fé forte, para você curtir, por assim dizer, toda a graça de Jesus Cristo, toda a liberdade. Não estou dizendo libertinagem, eu estou dizendo toda a liberdade que Cristo te deu, para você viver sem esse fardo que te emperra e faz você viver um falso evangelho, irmão, irmã. A segunda lição que a gente aprende com Paulo, outra lição aqui, é que Paulo lança agora uma base sólida para a vida cristã. Em contrapartida, olha a outra lição de Paulo. Ele diz que Jesus é Senhor de tudo o que foi criado. E os seus eleitos vivem para a sua glória. Eles vivem separados dos rudimentos do mundo. O que isso remete? A um ensinamento paralelo de Paulo lá em Colossenses. Paulo, em quatro
quatro cartas, Paulo fala... Desculpe, estou que nem o Cebolinha aqui. Paulo, ele lança um ensinamento em 4 cartas semelhantes à de Romanos. Ele está falando lá em Colossenses, 2 Coríntios, Colossenses e Gálatas. Ele diz que há uma liberdade em Cristo. Vamos comigo, vamos lá em Colossenses capítulo 2. Eu vou pegar só uma delas, para a gente fazer um resumo rápido. Qual é essa liberdade que Paulo está dizendo aqui que você precisa provar? Colossenses 2, de 20 a 23. Eu falei 4? Perdão, é Colossenses 2. Colossenses 2, de 20 a 23. Paulo diz assim, olha só o que a igreja de Colossos também estava enfrentando, né? Ele diz assim, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, a algumas regras, leis, determinações. E ele diz, não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Não está na Bíblia algumas coisas que algumas religiões exigem dos seus discípulos. São doutrinas de homens, não são bíblicas. E aí essas pessoas carregam fardos e não se desenvolvem. Ficam com uma fé legítima, é verdade, mas fraca. E Paulo está querendo libertar os irmãos disso. Paulo está querendo ajudar, e falar aqui, voltando lá, Colossenses 2 ainda, né? Versículo 22 agora. Tá. Segundo os preceitos e doutrinas de homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Isso aqui eu como, isso aqui não como. Isso aqui eu visto, isso aqui não visto. Isso aqui eu bebo, isso aqui não bebo. Rigor ascético. Todavia, presta atenção, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Sensualidade aqui, o termo, não é somente referente a problemas sexuais. A sensualidade significa satisfação da carne. E muitos crentes se satisfazem porque eu uso tal roupa, porque eu não bebo tal coisa, e eu tenho orgulho daquilo, a minha carne me satisfaz. Eu sinto quase igual a Deus. Há uma satisfação, porque eu sou melhor do que aquele lá. Quem viveu isso, e Jesus diz que esse não foi justificado, vocês se lembram? A parábola do fariseu e publicano, não é? O fariseu vivia tudo isso. Ele vestia tal coisa, ele não bebia tal coisa. Ele dava o dízimo, ele não pecava. Ele olhou para o publicano e falou, graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esse aqui. Eu não sou como esse aqui. Eu estou acima dele. Porque eu faço isso, eu faço aquilo, não faço isso, não faço aquilo. E o publicano batia no peito e falava, Senhor, ser propício para mim, pecador, Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus dá o resultado. Quem foi justificado? O fariseu. Desculpa, o publicano. Perdão. Jesus. Eu preciso tomar mais remédio para a cabeça. Quem foi justificado? O publicano. O que se despiu diante de Deus e falou, Senhor, olha a minha sujeira, Senhor. Olha como eu sou podre. Esse foi justificado. Não aquele que se quis igualar a Deus, né? Eu sou melhor que os outros. Infelizmente, isso é uma realidade nos nossos dias. Bom, algumas aplicações práticas aqui, estou quase encerrando. Os remédios, então, que Paulo prescreve, né, para que essa koinonia, para que essa comunhão seja saudável na igreja, porque é necessária para o crescimento do corpo, para o amadurecimento do corpo, para que não existam guerras internas, porque a guerra real está lá fora e nós vamos receber. Nós vamos ser atacados de fora para dentro. Então dentro tem que estar bem.
A casa tem que estar sólida, a comunhão tem que ser forte, os crentes têm que ser bíblicos, eles têm que estar edificados, porque a guerra contra o mundo e contra o mal está chegando, e nos últimos dias que nós já estamos vivendo, será acirrada a guerra. E nós não podemos estar fracos guerreando entre nós aqui dentro. Então, qual é o remédio que Paulo dá aqui? Primeiro, não despreze o outro por causa dessas coisas bobas. Não despreze o forte, não despreze o fraco. Em contrapartida, o fraco não fica julgando aquele que é forte. O pecado do forte é o desprezo ao fraco. O pecado do fraco é o julgamento temerário do forte. Então não façam isso, Paulo dá o remédio. Primeira coisa, tenham uma vida comunitária pacífica em amor. Quebrem as barreiras entre vocês. Segundo ponto, segundo remédio, Deus acolheu a ambos. Por isso, devemos nos acolher também uns aos outros. Independentemente de um gostar ou não gostar de alguma coisa. Não é essa a questão. A fé não está dependendo disso. Então, acolham-se uns aos outros. Acolher o que é? É experimentar, ficar perto de alguém. Experimenta. Experimenta proximidade. Estreita laços. Quebre barreiras. Se esforcem para ter essa comunhão. Às vezes ainda não é possível por causa da pandemia que a gente está enfrentando. Mas façam isso na sua casa. Convida uma família, convida outra família. Devagarzinho, vai estreitando, não é? E dentro daquilo que é possível fazer nesse período tão crítico, né? Faça. Exercite isso, a proximidade. Quebre um pouquinho aquela barreira. Eu gosto mais do Zé, porque o Zé não me ofende. O Zé. Eu gosto mais do... Estou usando um termo aqui, né? O fulano lá. Eu gosto porque ele pensa igual eu, né? Ele se sujeita a mim, né? Ele também bebe o que eu bebo. Então, não, irmãos. Quebra isso. Aproximem-se daqueles que vocês têm algum tipo, ou cria na sua cabeça algum tipo de barreira. E destruam essas barreiras. Terceiro remédio. Ande pela sua própria fé, com boa consciência diante de Deus, fazendo tudo para o Senhor. Você tem que exercitar isso. Você é servo de Cristo. Então faça tudo para o Senhor. Ande pela sua própria fé. Se o outro não anda pela sua fé, não tem obrigação nenhuma de andar igual você. Então ande você pela sua fé. Quarto remédio. Não foi você que conquistou sua liberdade ou salvação por obras. Então não fique se vangloriando. Eu sou melhor do que o outro que não faz o que eu faço. Eu desprezo o outro porque o outro não tem essa liberdade que eu tenho. Quem te deu essa liberdade? Quem conquistou a tua salvação? Foi você? Foi Cristo. A Ele a glória, a você toda a humilhação. Você não é ninguém para julgar e desprezar o outro. Quinta lição, ou remédio, você será julgado individualmente, sozinho, por suas obras pós-regeneração. Você não foi salvo por obras, mas uma vez salvo, você tem que praticar as boas obras. Você foi chamado para ser uma pessoa que tem regras. Você não foi chamado para viver em libertinagem e fazer tudo o que você quer, porque agora você tem um Senhor a quem você vai prestar contas. Então, pós-salvação, pós-regeneração, existem boas obras que você precisa praticar, e você será julgado por ter feito ou não essas obras. Preste atenção nisso, meu irmão. Porque Paulo não está dizendo que nós cristãos não vamos ser julgados. Ele diz, nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Há um julgamento que elimina os ímpios, incrédulos, e separa os crentes. Mas nós não conseguimos compreender direito porque haverá um outro julgamento quanto às obras. Você foi obediente ou não pós-salvação. Você viveu em santidade porque Deus exige que seus filhos sejam santos como Ele é santo. Então, independentemente dos seus companheiros de caminhada, pratique as boas obras.
e não olhe para o outro. E eu quero encerrar. A pergunta que eu acredito que alguns corações de vocês devem ficar, é uma pergunta que não quer se calar, né? Então, o que é essencial para a fé cristã? Onde a gente consegue, então, trazer biblicamente o que é essencial para a fé cristã? O que significa uma fé verdadeira? Ela está baseada em quê? Bom, vamos lá. Eu elenquei aqui 5 pontos, não porque eu sou calvinista, mas deu 5 aqui na contagem, né? E poderia dar 6, 7, sei lá. Mas o que é essencial para a fé salvadora? Primeiro ponto, eu sei que vocês vão conseguir discernir aqui. Primeiro ponto, crer em Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador, o único caminho para Deus, por sua graça, somente por sua graça. Irmãos, eu estou fazendo um resuminho nesse primeiro ponto. O que é que você extrai disso aqui? O que é que você pode dizer? Existe um documento, vou dar uma dica. Existe algum documento que a igreja reformada, ou a igreja legítima cristã, reformada, nos deixa, para que a gente possa ter um resumo do que significa a verdadeira fé? Existem alguns documentos. Um deles nós estamos estudando no domingo de manhã. Qual é? Catecismo. Resumindo um pouco mais. Existe algo mais compacto, mais simples? Existe. O que é que você, nesse primeiro ponto aqui, você consegue tirar? Vou repetir. Crer, olha a palavra, crer em Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador, o único caminho para Deus, por sua graça. O que você tira aqui? Os solas. A fé verdadeira, resumindo, Martinho Lutero nos ajuda. Você quer saber o que é imprescindível, essencial para uma fé legítima? Martinho Lutero nos deu 5 bases para uma fé legítima. Primeiro, solos Christus, só Cristo salva. Segundo, sola fide, é pela fé. Terceiro, sola gratia, somente a graça é que salva. Tá, segunda regrinha, vamos lá, você vai discernir agora, né? Já dei a dica. Ter as Escrituras como única regra de fé e prática. Qual é o sola agora? Sola Escritura, não é? Terceira regrinha, o que depende também para uma fé salvadora? Ela depende de desligar-se, o homem desligar-se do mundo e ligar-se a Cristo para produzir frutos espirituais. Ele tem que ser transformado, viver em santidade, e tudo isso para a glória de Deus Pai. Qual é o último ponto agora? Só lhe deu glória. Percebem? Você quer saber o que é uma fé legítima? Martinho Lutero resume bem para nós. Olha os 5 solas. Olha os 5 solas da Reforma. Eu acrescentei mais alguns, não é heresia, tá? Eu não acrescentei a palavra de Deus, mas eu tirei da palavra de Deus. Mais um ponto. Quarto, congregar em uma igreja bíblica e ter comunhão com seus irmãos na igreja local. Isso faz, a fé legítima requer isso. Por quê? Porque sem a igreja, como eu disse no começo, sem a coinonia, sem a comunhão dos santos, nós não conhecemos a plenitude de Deus. Em casa, sozinho, eu não cresço o que eu deveria crescer, que eu poderia crescer, quando eu estou ligado a uma igreja. Esse é o quarto ponto. Então, tenha uma vida comunitária, normal, dentro de uma igreja que seja bíblica. Não é qualquer igreja. Uma igreja que tenha a Bíblia como centro da sua vida. Quinto e último ponto, viver uma vida de oração, de arrependimento e confissão de pecados. Por quê? Porque o verdadeiro crente, o verdadeiro salvo, que tem uma fé legítima, ele abomina o pecado. E ele tem que viver uma vida de arrependimento. Ele não pode empurrar o pecado com a barriga. Ele não pode deixar para lá, mas ele tem que aprender a confessar.
Porque somente quando ele confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Caso contrário, ele vai acontecer como Salmo 32. Davi diz: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se secaram e a minha alma gemia dentro de mim. Você não vive em pecado. É essencial para uma fé legítima a confissão de pecados, o arrependimento e uma vida de oração. E sem isso, a tua fé é duvidosa. Sem esses pontos, a tua fé é duvidosa. Oremos ao Senhor. Pai, nós agradecemos, Senhor, pelas Escrituras, por esse trecho que nos esclarece muito nessa noite. E eu peço que todas essas verdades possam estar clareando cada vez mais durante essa semana nos corações dos meus irmãos e dos meus ouvintes. Senhor, eu sei que a minha palavra é tão fraca, tão falha e tão limitada que ela não tem poder algum. Mas a tua palavra, aplicada pelo Espírito Santo, há de trazer descanso aos corações dos meus irmãos. Há de trazer nova ética à tua igreja. Eu creio que a tua palavra, aplicada pelo teu Espírito Santo, pode tirar fardos de muitos irmãos e fazer com que eles vivam uma vida feliz, alegre e satisfeita em Cristo Jesus. É isso que eu peço, irmão, meu Deus. É isso que eu peço, Senhor, que o Senhor liberte os nossos amados irmãos que carregam fardos desnecessários. Por favor, eu peço isso em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém.